Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa reflexão do ano litúrgico C, nosso 59º encontro. Nós vamos refletir sobre a festa de Todos os Santos. Como a festa caiu no dia 1º e não é um domingo, a Igreja do Brasil passa a festa para o domingo próximo, então nós não teremos o 32º domingo, mas teremos essa festa de Todos os Santos. O culto aos santos desenvolveu na história da Igreja em todos os ritos católicos e das igrejas ortodoxas orientais, desde o século IV, quando os santos começaram a ser lembrados na oração eucarística. Os primeiros a serem cultuados, não com culto de latria, pois só Deus pode ser adorado com este culto, esse culto pertence só a Deus, o culto de latria, né? Mas o culto dado aos santos é o culto da veneração. Existe a distinção do culto de latria. Este só se deve a Deus, que deve ser adorado e servido, e só a Ele se deve curvar. Existe o culto de dulia, que é um culto que se faz para honrar os santos e santas que viveram, testemunharam com a sua própria vida Cristo Jesus. E existe também o culto de hiperdulia, que se dá à Virgem Maria. Estes termos são usados por todos os cristãos, tanto católicos quanto ortodoxos. Os primeiros santos a serem cultuados por dulia, veneração e honra na história do cristianismo foram os mártires. Temos referências à celebração da festa de Todos os Santos nas igrejas do Oriente, como Antioquia e Éfeso. Depois passou para Roma. No início, esta festa era celebrada no primeiro domingo depois de Pentecostes. Mas no tempo de São Gregório Magno, Papa, que foi Papa do ano 590 a 604, esta festa passou para o dia 1º de novembro. Esta festa, instituída de longa data na liturgia, quer celebrar tanto irmãos e irmãs cristãs que morreram pela fé, que não apostataram, nem criaram cismas na igreja, que viveram sua fé íntegra no anonimato, foram fiéis a Cristo e ao Evangelho. Esse Evangelho que foi deixado por Jesus Cristo por meio dos apóstolos e evangelistas. Festejamos desde os santos conhecidos na história, como também tantos santos anônimos, que na simplicidade da vida viveram sua fé. Essa fé de amor, de entrega, de serviço a Jesus Cristo. Estes queremos lembrar nesta Eucaristia e celebrar agradecendo a Deus tantos testemunhos fiéis, exemplos de perseverança e de resistência diante de um mundo não cristão que quer destruir tudo o que se refere à fé e ao amor a Deus. A antífona de entrada coloca a comunidade num convite. Um convite para que tanto os anjos
a igreja triunfante, se une à igreja itinerante ou militante, que caminha neste mundo, a fim de que unidos, a igreja triunfante e a igreja itinerante, possamos celebrar a Eucaristia. Alegremo-nos todos no Senhor, igreja itinerante nós, celebrando a festa de todos os santos, a igreja triunfante. Que se unam a nós, igreja triunfante e a igreja itinerante, que possa unir a igreja triunfante e itinerante também os anjos, para que se glorifique o Filho de Deus, que lavou nossas culpas na cruz e nos santificou. A primeira leitura é tirada do livro do Apocalipse de São João, é do capítulo 7, do versículo 2 a 4, depois no versículo 9 a 14. O anjo que vem do Oriente é de onde nasce o sol, a luz, traz para uma multidão a marca do Deus vivo, o selo do Deus vivo. Ele grita então aos 4 anjos que receberam o poder de danificar a terra e o mar. No livro do Apocalipse, isso acontece quando termina o 6º selo, antes de iniciar o 7º selo. Esse 7º selo que faria o mal à terra e o mar. Este anjo que vem do Oriente, do Leste, onde nasce a luz, o sol, ele diz que não se deve fazer mal à terra, ao mar, nem às árvores. Se deve primeiro marcar a fronte dos servos de Deus. João, apóstolo, houve o número dos marcados, dos selados. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel, que são 12. O número 12 é simbólico, significa 12 tribos. Somado a 12 apóstolos, o Antigo e o Novo Testamento, estudar 144, mais uma multidão, 1000, que dá 144 mil. Mais à frente, no livro do Apocalipse, irá aparecer novamente esses 144 mil. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 em diante. Estes 144 mil acompanham o Cordeiro. Se afirma que estes 144 mil eram virgens. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, 4. Junto com esses 144 mil, haviam outros, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eram incontáveis. Eles estavam de pé, símbolo do ressuscitado, diante do trono do Pai e diante do Cordeiro imolado, Jesus Cristo. As vestes brancas, aqui, simboliza a vitória, os que venceram a perseguição, a tribulação do Império Romano, aqueles que morreram mártires e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nenhum daqueles que pertencem a Deus, isto é, aqueles que não apostataram a fé, não negaram a fé diante da perseguição e morreram por fidelidade a Jesus, vai ficar de fora. Estes mártires, testemunha da fé, celebram uma grande liturgia no céu, porque eles pertencem a Deus. Assim, os anjos de pé, os anciãos, número 20, são 24, os 4 seres vivos, diante de tal quadro, eles se prostram em adoração com o rosto por terra e aclamam. Então agora é adoração devida a Deus. Então é uma latria,
é uma adoração devida a Deus. O que eles dizem? Amém. Assim seja. Isto é verdade. Professamos o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus Pai, para sempre. Amém. Esta adoração, esta aclamação, era dada ao imperador romano. Aqui, João diz que ela pertence somente a Deus, o único a ser adorado, pois o imperador é um impostor. Ele atribui para si uma divindade que ele não tem. Aqui nós vemos uma oposição tanto ao imperador Nero quanto ao imperador Domiciano e todo poder que quer subjugar o ser humano e escravizá-lo. Ou, às vezes, deificar o poder. O salmo responsorial é o Salmo 23, 24. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é uma apresentação da geração fiel a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É um salmo litúrgico. Deus manifesta sua ação no mundo, na criação, na eleição do povo de Israel e na liturgia celebrada no templo, na presença divina. A primeira estrofe reconhece Javé Deus como Criador. E como Criador, tudo lhe pertence. Ele é Criador de todo ser vivente. A segunda estrofe revela que só é admitido entre os membros do povo de Deus aqueles que agem segundo a lei, a Torá, isto é, os mandamentos. Aqueles que agem corretamente têm mãos puras, coração inocente, mente íntegra e que não planeja crimes. A terceira estrofe revela que a pessoa íntegra, fiel aos mandamentos divinos, aos mandamentos de Deus, aqueles que vivem a aliança, e diz, nós cristãos vivemos a nova aliança, em Deus, nós sabemos que a bênção de Deus desce naqueles que vivem essa integridade, que vivem essa fidelidade na observância dos mandamentos. Cabe ao fiel procurar a Deus e buscar viver diante da face divina. A segunda leitura é da primeira carta de São João, do capítulo 3, do versículo 1 a 3. Então, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 a 3. A fé nos faz conhecer o homem Jesus, em sua natureza humana, o Filho eterno do Pai. No Filho nos tornamos filhos. O Pai, em seu Filho, nos deu este grande presente de amor. E verdadeiramente somos. Esta graça ninguém nos tira. É um presente divino, presente do amor do Pai. Quando Cristo se manifestar no fim dos tempos, em seu regresso, veremos a manifestação da sua identidade. O mundo não conhece os cristãos, porque também não conhecem o Pai, porque ao rejeitar os pais, eles estão rejeitando, os cristãos, ao rejeitar os cristãos, eles estão rejeitando o próprio Pai. Como eles não conhecem o Pai, também não conhecem os cristãos. Em São João, o substantivo mundo tem 3 significados. Primeiro, significa os seres humanos. Jesus diz a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. O mundo aqui são os seres humanos. João capítulo 3, versículo 16. O mundo significa também o cosmos criado, o universo criado,
toda a criação. E Jesus diz ao Pai: Pai, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Então, o mundo aqui é o cosmos criado. João capítulo 17, versículo 5. Mundo também representa todas as forças e pessoas que se opõem ao Filho e aos discípulos e à obra de Deus. Jesus diz: se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. João capítulo 15, versículo 18 a 19. Essa tradução não é muito boa, não, mas é a que está na Bíblia Pastoral. Somos filhos de Deus e dele recebemos essa graça. Ninguém nos tira. Veja o advérbio de tempo. Estamos no mundo e desde já. O já advérbio de tempo. Não uma realidade que virá, mas já somos agraciados com essa graça. Embora possuímos essa graça, a totalidade ainda não se manifestou em nós, aquilo que seremos. Jesus, que se manifestará no futuro, a nós cristãos, filhos de Deus, fará com que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, em seu corpo ressuscitado. Assim, vivendo em Cristo, o agora da fé, devemos esperar em Cristo a esperança ativa, purificando-nos, como Cristo Jesus é puro, que não se contaminou com o mundo, nem suas obras, que se opõem ao Pai. O Evangelho é tirado das bem-aventuranças do discurso da montanha de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Jesus, neste Evangelho, vê as multidões que se reúnem para ouvi-lo. Ele sobe ao monte, como Moisés subiu ao monte. Aqui nós vemos todo o itinerário da fidelidade, cujo modelo é o próprio Cristo Jesus. Ele é o bem-aventurado por excelência. Jesus sobe ao monte e senta. Sentar é a atitude do mestre. Mestre de justiça que ensina. Na cena, os discípulos aproximam de Jesus e Jesus, como mestre sentado, começa a ensiná-los. Duas bem-aventuranças, o verbo está no presente do indicativo. A primeira, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E a oitava bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Realidades que os discípulos de Jesus participam já no presente, com a certeza de que o reino dos céus lhes pertence. As outras bem-aventuranças, os verbos estão no futuro, onde os bem-aventurados receberão no futuro aquilo que se promete. Tudo vem proclamado pelas bem-aventuranças, que de algum modo faz os discípulos de Jesus enfrentarem, por causa de Jesus e o reino dos céus, as perseguições, calúnias e insultos. Assim, na primeira bem-aventurança, encontramos os pobres em espírito. Aqueles que se fazem pobres diante de Deus, reconhecem a sua pobreza diante de Deus, que renunciam à riqueza, renunciando à cobiça e vivendo para Deus. Podemos ver nos pobres em espírito os pobres de Javé. A última bem-aventurança revela os perseguidos por causa da justiça, que por serem justos são perseguidos, embora vítimas inocentes. Sabedoria, capítulo 2. Em síntese, podemos ver nos versículos de 11 a 12, felizes quando vos injuriarem, perseguirem, caluniarem, tudo por causa de Jesus. Podemos ver os cristãos que resistem diante da perseguição pelo simples fato de serem cristãos. Se vos odeiam, sabei que primeiro odiaram a mim.
João capítulo 15, versículo 18. Não se deve ceder diante da perseguição e daqueles que querem calar os cristãos, que querem professar seu amor a Jesus e sua fé em Jesus. Não se deve considerar infelizes e vencidos os cristãos. Não se deve sentir derrotados, mas tomar uma atitude sustentada pela fé de resistência. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, isto é, a eternidade. O cristão não é um covarde, mas como Jesus enfrenta a morte, não se deixa ser vencido. No mundo que, por fomentar o ódio, a ganância, o poder, a subserviência ao poder, as pessoas que estão no poder, isto é, essa realidade provoca no ser humano uma humilhação que provoca a dignidade do ser humano. Então provoca aflições, fome, sede de justiça. E que faz? Do cristão ser promotores da mansidão, da misericórdia, de ser puros de coração, diante de tanta imundície e impureza. Promovendo a paz, onde se faz a guerra, justamente onde eles são perseguidos. Poder massacrante e cruel do mundo que quer calar os cristãos. Os cristãos respondem com fidelidade a Jesus, o Mestre, e nunca vão negá-lo. O discípulo não faz conluio com o poder, nem busca o interesse do poder, não se alia ao poder. Os falsos profetas foram tratados com bajulação e elogios, numa relação suja dos poderes humanos. Não tem coisa pior do que as pessoas que aceitam ser bajuladas, e pessoas que querem ser elogiadas. Elas perderam o verdadeiro sentido cristão. Então nós devemos evitar ser submissos ao poder religioso, ao poder político e poder econômico. Corresponde às tentações de Jesus no deserto. A antífona de comunhão é tirada das bem-aventuranças. A comunidade que se aproxima para comungar Jesus vivo na comunhão irá então ser chamada bem-aventurada. Bem-aventurados os corações puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, do versículo 8 a 10. O cristão que comunga é chamado a ser bem-aventurado, a ser puro, a construir a paz, a buscar a justiça. E não se submeter a nenhum poder humano. Lembro Jeremias: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus. Nós não devemos curvar a nenhum poder. Nós curvamos e adoramos somente a Jesus e ao Pai Eterno, ao Espírito Santo. Somente a Deus nós devemos dar o culto de latria, o culto de adoração, e dar e servir com toda a nossa vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.